Fala galerinha, na aula de hoje veremos mais algumas relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Observem o triângulo ABC, ele não possui nenhuma característica especial. Tracei a altura H a partir do vértice A, que divide o triângulo ABC em dois triângulos retângulos, o ADC, que é esse maiorzinho, e o ADB, que é esse menorzinho. Dos triângulos retângulos, nós já conhecemos algumas relações, inclusive de seno, cosseno e tangente. Vamos usar a relação dos senos. Em um triângulo retângulo, como que calculamos o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é dado pela seguinte relação: cateto oposto sobre hipotenusa, né? O seno de um ângulo em um triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo. Então, essa relação será fundamental para a nossa aula. A partir disso, nós conseguimos calcular o seno do ângulo C, por exemplo. Quanto que vai ser o seno do ângulo C? Cateto oposto, que é o H, sobre hipotenusa, que é o B. Então, vamos lá. Seno de C é igual... Seno de C igual a B, aliás, H sobre B, onde H é o cateto oposto e B é a hipotenusa do triângulo. E nós vamos usar a mesma relação no triângulo ADB para calcular o valor do seno de B. Seno de B vai ser cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é o C. Então, seno de B é igual a H, que também é o cateto oposto, sobre C, que é a hipotenusa. Muito bem, então temos essas duas relações, seno de C e seno de B. Okay? Observem que eu tenho H nas duas relações. Então, o próximo passo será isolar o H nas duas equações. Isolando o H aqui, como que vai ficar? Passa o B que está dividindo, aqui multiplicando. Então, B vezes seno de C é igual a H. E na relação de baixo, vamos mudar aqui. Na relação de baixo, eu vou isolar o H, então eu vou passar o C multiplicando aqui. Vai ficar C vezes seno de B igual a H. Observem que as duas expressões são iguais a H, ou seja, eu tenho duas equações equivalentes. Eu posso, então, igualar B seno de C com C seno de B. Então, é isso que eu vou fazer agora. B vezes seno de C é igual a C vezes seno de B. Ok? Então, obtive essa relação aqui. E para finalizar, eu vou deixar o B aqui, passar o seno de C dividindo aqui e passar o seno de B dividindo aqui, que é a mesma coisa. É a mesma igualdade, só invertendo, deixando o B com o seno de B para o lado esquerdo e o C com o seno de C
no lado direito. Então vai ficar como? B sobre seno de B, ficar essa razão. B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C. Lado C sobre seno do ângulo C. Ok? Então é essa a relação que nós temos agora. Então, de novo, nós pegamos aqui esses dois triângulos retângulos formados através dessa altura e chegamos naquela relação ali. Se eu traçasse a altura relativa ao vértice B ou relativa ao vértice C, analogamente nós chegaríamos na seguinte relação também, que aquelas duas razões é exatamente igual a essa razão, A sobre seno de A. De forma análoga, tá? Só não vou fazer para economizar um tempinho aí. Então, na verdade, nós temos essa relação que diz que B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C, que é igual a A sobre seno de A. Ou seja, um lado sobre o seno do ângulo oposto está na mesma razão que o outro lado sobre o seno do ângulo oposto dele. Enfim, todos os lados e ângulos estão nessa mesma razão, entre lado e seno do ângulo oposto. Vou explicar por que eu coloquei essa circunferência circunscrita ao triângulo. Observem isso aqui agora. Eu tenho o ângulo A, que ele está inscrito na circunferência. Ele é limitado por esse arco aqui, que vai do B até o C. E aqui eu tenho um ângulo A'. Esse ângulo A', ele também é inscrito na circunferência, limitado pelo mesmo arco, que a gente chama de arco capaz, pelo mesmo arco capaz BC. Nós vimos na aula de circunferências que, através desse argumento, nós chegamos que esse ângulo A é igual a esse ângulo A', ou como está denotado aqui, alfa é igual a beta. Então, a primeira relação é essa, que alfa é igual a beta. Ok? Além disso, como que eu coloquei esse ponto A' aqui? A partir do vértice B, eu tracei um segmento passando pelo centro da circunferência, chegando aqui na extremidade, onde eu marquei o ponto A'. Ou seja, esse segmento BA' é um diâmetro, é o diâmetro da circunferência. Então, esse arco aqui, ele é metade da circunferência, ele mede 180 graus. E um ângulo inscrito na circunferência, ele mede o dobro do seu arco capaz. Então, se esse arco mede 180 graus, esse ângulo inscrito na circunferência, formado por esse arco capaz de 180 graus, vai medir 90 graus, ou seja, metade de 180. Portanto, esse triângulo aqui, ele é retângulo. Se o triângulo é retângulo, eu posso usar a relação do seno. Ou seja, quem que vai ser o seno do beta? O seno do beta, ou vou chamar de seno de A', ou posso chamar simplesmente de seno de A, já que esses ângulos são iguais. Então, o seno do A, que na verdade estou olhando para esse ângulo, vai ser o que? O cateto oposto, que é A sobre a hipotenusa. Quem que é essa hipotenusa? É o diâmetro. Pode ser chamado também de 2R. Então, seno do A é o lado A sobre 2R. Vamos colocar seno de A
é igual a, que é o cateto oposto, sobre 2R, que é a hipotenusa. Ok? Chegamos nessa relação, mas aqui na página anterior, a gente chegou em relação de lado sobre seno do ângulo oposto. Então, vamos olhar aqui. Eu posso colocar A sobre seno de A. Para isso, eu vou jogar esse 2R multiplicando aqui, e o seno do A vai passar dividindo aqui. Então, vai ficar aqui 2R é igual a A sobre seno de A. 2R é igual a sobre seno de A. Então, chegamos nessa relação, que 2R é igual a A sobre seno de A. Como eu disse, aqui nós tínhamos A sobre seno de A. Então, tudo isso é igual a 2R. Vou acrescentar isso também. Igual a 2R. E, finalmente, chegamos nessa relação, que B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C, que é igual a A sobre seno de A, que é igual a 2R. Ou seja, um lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao segundo lado sobre o seno do ângulo oposto, que é igual ao terceiro lado sobre o seno do ângulo oposto. E tudo isso é igual a 2 vezes o raio da circunferência que é circunscrita a esse triângulo. E a essa relação aqui, chegamos finalmente, chamamos de lei dos cossenos. Desculpa, lei dos senos. Então, essa é a lei dos senos que vimos hoje de onde que ela vem. Então, nós demonstramos a lei dos senos e na próxima aula nós veremos alguns exemplos de aplicação da lei dos senos. Ok? Então, assistam o próximo vídeo e nos vemos por lá. Até mais.